Este aqui é um arquivo XML do padrão TIS, tá? Todos os arquivos que eu trouxe aqui para conversar com vocês são arquivos de cobrança. Mas, assim, eu queria que vocês compreendessem que a minha ideia aqui hoje passar para vocês eu vou dar alguns exemplos, a gente vai brincar com alguns arquivos XMLs. O conceito que eu trouxe para vocês, eles se aplicam a todo e qualquer arquivo XML. As coisas que vocês precisam se atentar têm relação com esses conceitos que eu falei para vocês. Que mensagem é essa que eu tô analisando? E a partir dessa mensagem, vocês vão usar essa mesma lógica para analisar qualquer um dos arquivos, tá? Então, só reafirmando aqui com vocês, são arquivos de cobrança, e esse daqui especificamente é um arquivo, eles são identificados aqui, esse é um arquivo de honorários médicos. Se eu não abrir errado, é uma guia de honorários médicos, tá vendo? Ó? A gente consegue ver aqui por esses campos em azul, que estão em azul. Esses campos aqui são chamados de tags, tá? Eu acabei não comentando isso com vocês, mas são tags, eles chamam de tags. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, vamos ver se eu consigo. Para vocês aí mudou a tela? Vocês estão vendo agora um PDF com conteúdo do componente de conteúdo de estrutura? Sim. Ou não? Estão vendo o Sim. XML? Então, Sim. legal. Não deu certo. Melhor ainda. Ó, vou voltar aqui para o XML, tá? Então, como eu disse para vocês, uma mensagem de cobrança de uma guia de honorários. Quando a gente entrar lá no site da ANS, e a gente entrar lá no padrão TIS, a gente vai baixar aqui o arquivo de conteúdo e estrutura. Então, quando você baixar aqui, ele vai trazer o arquivo, e esse arquivo ele vem em formato PDF ou ele vem em formato Excel. A ANS disponibiliza esses dois formatos, porque tem muita gente que aproveita esses arquivos em Excel para dar carga nos sistemas de gestão, tá? Eu já trouxe aqui para vocês a versão em PDF. Então, ó, aqui em cima, como é que ela funciona? Eu vou lá no começo. Quer dizer, então, é conteúdo e estrutura, e aí ele vem aqui o índice. O índice já é um bom referencial aqui para a gente achar o que a gente está procurando. Então, nós estamos procurando uma guia de cobrança de honorário médico. Na mensagem, a ANS chama de envio de lote de guia para cobrança. Tá vendo? Esse é o tópico que ela usa. Envio de lote de guia de cobrança. Esse envio de lote está na página 177. Então, vamos lá. 177. Aqui em cima, ó, ele fala mensagem, envio de lote de guia para cobrança. Só que eu estou procurando a guia de honorário médico. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl F, e ele vai me permitir pesquisar aqui dentro. Eu pus honorários. Vou pedir para ela pesquisar. Não é isso. Tá vendo aqui, ó? Ele traz o título da guia aqui em cima, mas não é essa. Próxima. Também não. Mais uma. Bora.
ruim de fazer ao vivo é isso, né? A gente passa vergonha de graça. Ó, cheguei aqui, ó. Então, é um envio de lote de guia, me certifico que a mensagem que eu estou vendo é a correta, e aí ele começa aqui, ó, guia de honorário médico. Como é que eu vou verificar se o meu arquivo está correto ou não? Ó, o primeiro campo na guia de honorário médico, ele fala que é o registro da guia ANS. Vou voltar lá no XML. Ó, aqui, ó. Primeiro campo. Caramba, tomei uma surra agora, hein? Deixa eu só fazer uma introdução aqui antes, gente, senão eu vou ficar pulando e vai ficar mais confuso ainda. Esse daqui é o descritivo do esquema que eu falei para vocês. Então, aqui no arquivo XML está falando o seguinte: olha, para validar as regras do arquivo XML, você vai buscar nesse endereço aqui, ó, né? E ele está falando. Isso daqui é só informação, tá, gente? Toda mensagem tem um cabeçalho que eu não mostrei para vocês, né? Mas se eu for aqui no padrão e eu procurar o cabeçalho da mensagem, vou fazer isso, vai. Cabeçalho das mensagens, está na página 13. Cabeçalho da mensagem. Ela tem a identificação de destino da mensagem e o cabeçalho da mensagem. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala que é um tipo da transação, que é o envio de lote. Ele traz aqui um sequencial da transação, uma data de registro de quando esse arquivo foi transacionado e a hora do registro que ele foi transacionado. E aí ele vem aqui e fala, ó, identificação do prestador. E a gente vai voltar lá na mensagem de honorários. E aí ele começa aqui, ó, registro da ANS. A gente vem aqui, ó. ANS destino, registro da ANS. Está aqui o número do registro. Ele é um campo obrigatório? É um campo obrigatório. Meu arquivo XML está preenchido? Tá, legal. O número da guia do prestador. Gente, eu vou pedir perdão para vocês. Eu estou fazendo uma confusão aqui tão grande. Ó, a gente vai partir da mensagem aqui. Depois eu volto na outra lá e explico melhor para vocês, tá? A gente vai partir daqui, ó. Registro da ANS, que é o que está aqui na informação da guia de honorário, tá? Registro na ANS, número da guia do prestador. Tá aqui, ó. Então vamos partir daqui, tá? Depois eu pego um outro arquivo e explico melhor para vocês essa parte de cima. Registro na ANS está preenchido? Tá. Ele é obrigatório? É obrigatório. Número da guia do prestador. Ele é obrigatório? É obrigatório e está preenchido. Legal. O número da guia de solicitação de internação. Ele é obrigatório? Ele é obrigatório e ele está preenchido. Então, a gente vai fazer essa verificação aqui para identificar se o meu arquivo está adequado às regras do padrão TIS, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, e a gente eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Ó, envio de lote de guia. No envio de lote de guia tem um cabeçalho. E ele começa com esse número do lote. A gente vai checar aqui, ó. Tem aquelas informações que eu falei para vocês, né? Da sequência da transação, data e hora. A identificação do prestador que está mandando isso. O destino, que é a operadora. A versão do arquivo.
E aí ele começa a mensagem que começa aqui, ó. Ó, ANS, prestador para operador. Tá aqui, ó. É um lote de guia, envio de lote de guia, prestador para operador. Então ele começa daqui. Aí ele fala assim, ó. Primeira informação, lote de guia, número do lote de guia. Tá aqui, ó. O número do lote da guia. É um string, 12 posições, é um número atribuído pelo prestador enviar um conjunto de guias e ele é obrigatório. Beleza, está preenchido. Aí ele fala o seguinte, é uma guia X de SP-SADT. Aí a gente tem que descer na mensagem. Tá aqui, ó. Guia de SP-SADT. Se fosse de honorários, a gente desceria mais abaixo e encontraria ali onde começa a guia de honorários. Mas no caso aqui eu voltei para SP-SADT para ficar mais fácil. Qual é a primeira informação que eu tenho que mandar no XML? O registro da ANS. Ele é obrigatório? É obrigatório. Ele tem 6 posições. Registro da ANS. Está aqui a informação, está preenchido. Legal. Qual a próxima? Número da guia do prestador. Ele é obrigatório? Ele é obrigatório. Número da guia do prestador. Está aqui. A informação. Aí ele abre a tag de dados do beneficiário. Ou seja, ele está falando, agora nós vamos falar dos dados do beneficiário. Qual é a primeira informação que eu preciso do número do beneficiário? O número da carteira dele. Volto no padrão. Perdão, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui, se dá para dar o exemplo agora. Dá para dar o exemplo agora. Vou seguir essa sequência aqui. Número da guia do prestador está aqui. E aí ele fala o seguinte, número da guia principal. Está previsto no padrão aqui, ó, o número da guia principal. Vamos olhar, é um campo obrigatório? Não, ele é condicionado. Ele é condicionado por quê? Esse número só deve ser preenchido quando o número da guia principal do prestador se tratar de uma solicitação de SADT em paciente internado. Esse caso aqui é uma fisioterapia e não é paciente internado. Essa tag existe aqui? Ela não existe. Só que quando eu mandar isso daqui, ele não vai ser rejeitado. Por que ele não vai ser rejeitado? Porque é um campo condicional e o atendimento não é de internação. Então, é uma informação que não precisa estar no arquivo XML. Vamos ver mais uma. O número da guia atribuído pela operadora. Tem o número da guia atribuído pela operadora aqui? Ó? Não tem. Não está na sequência. Vamos olhar. Número da guia. Ele é condicionado. Ele só deve ser preenchido caso a operadora atribua um outro número à guia, independente do número que identifica o prestador. Nesse caso, a operadora não faz. Então, não tem a tag. Não tem a tag, é condicionado, e eu também não vou ter rejeição. A senha. Tem a senha? Também não tem a senha. Ela é condicionado. Então, essa é a verificação que a gente vai ter que fazer para o arquivo para identificar se ele tem problema ou não. Tá? Vou seguir aqui no campo agora invertendo. Vou seguir o meu arquivo XML para olhar dentro do padrão. Qual é o próximo campo aqui? Opa, ele abriu uma tag de dados do beneficiário. Qual é o primeiro campo? Número da carteira do beneficiário. Data de autorização condicionado, senha condicionado, data de validade condicionado, ausência do código condicionado, código opcional, número da carteira do beneficiário. Está aqui. Ele é obrigatório? É obrigatório. Legal. Meu arquivo está aqui, está preenchido. Atendimento do RN. Indicador do atendimento do recém-nato, ou seja, é um recém-nascido, ele é obrigatório? É obrigatório. Está aqui. Fecha a tag do beneficiário. Agora ele vai abrir dados do solicitante, do profissional solicitante. Qual é a primeira informação que ele está pedindo?
Contratado solicitante, CNPJ do contratado, no caso aqui o solicitante. A gente vem aqui no padrão. Código do contratado solicitante na operadora. Ele é obrigatório? É obrigatório. Esta é a dinâmica que a gente vai conseguindo validar um arquivo para verificar se ele está de acordo com o padrão da TIS, sem precisar ser um especialista em esquema, e entender aquela linguagem de tecnologia, tá? Então, essa é a validação. Eu vou trazer aqui alguns tipos de conflito que podem acontecer para a gente discutir. Eu mandei um arquivo, tá? E aí o arquivo foi rejeitado e a operadora está me dizendo o seguinte, ó, você não mandou o código de validação do beneficiário. E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no padrão, vai entrar aqui nessa documentação e vai olhar. Espera aí, deixa eu ver. Esse campo é um campo obrigatório? Ah, ele é um campo obrigatório. Puta, então a operadora tem razão. Eu vou preencher esse campo, vou mandar o arquivo e vou resolver o problema. Agora, eu vou voltar aqui, vou olhar e vou ver que esse campo é um campo opcional. Tá? Então, o código de validação do beneficiário ele é um campo opcional. Deve ser preenchido quando o operador e o prestador usam código de validação. Aí vocês vão olhar o seguinte, no contrato está previsto ao operador usar esse código de validação? Meu, não está previsto no contrato. Então, peraí, por que que a operadora está me exigindo essa informação? E aí vocês vão mudar o nível da discussão. Tá? Então, quando a operadora exigir que vocês preencham alguma coisa, vocês vão primeiro recorrer ao padrão TIS, que é o que diz a norma, e aí, se tiver definido na norma que é para fazer, acabou a discussão. Tem que fazer. Agora, se vocês identificarem que ele é um campo condicionado ou ele é um campo opcional, vocês vão recorrer ao acordo entre as partes. A operadora avisou que eu deveria preencher esse campo, é uma coisa nova, aí vocês vão ter que correr atrás. Tem que entrar em contato com as áreas de comercial para verificar se tem alguma comunicação, se a operadora fez isso, se está no contrato e tal. Quando não tiver, vocês podem usar esse argumento. Olha, o padrão TIS não me obriga e o nosso contrato também não está previsto que eu tenho que mandar esse campo. Então, você não pode me rejeitar o arquivo por esse motivo. Tá? Então, essa dinâmica que eu gostaria que vocês compreendessem como uma ferramenta. Eu tenho como analisar o meu arquivo, eu tenho como identificar problemas, eu também tenho subsídios para discutir com a operadora, por exemplo, alguma imposição. Eu vou mostrar aqui outras situações que o padrão TIS nos ajuda, tá? Deixa eu ver um exemplo aqui. Ó. Vou pegar um campo que ele é obrigatório e que tem uma tabela. Aqui, ó. Conselho profissional do solicitante. Ele é um campo obrigatório e ele está dizendo o seguinte, ó. Este código é um código que está numa tabela. Vamos olhar para ver como é que ele está lá no XML. Código do conselho profissional. Vocês viram que está um número 06 aqui? O que significa esse 06, né? O que seria um código 06? A gente vai dar uma olhada na tabela 26, tá vendo? Eu identifiquei desse campo, que ele me fala que é obrigatório, que eu uso como referência a tabela de domínio 26. Então, vou vir aqui no padrão TIS, lá no que a gente chamou de TUS, né? Que é a representação e conceitos, e vou procurar a tabela 26. Aqui, tabela 26, está na página 14. No caso, eu estou fazendo o caminho inverso, tá? Mas ó, o 06 significa que aquele conselho é um conselho profissional de medicina. Então, lá no arquivo XML, quando eu falo 06, eu estou dizendo que é um médico.
E se eu usasse 04, seria um fono. 01, serviço social. 09, psicologia. E assim por diante. Vocês percebem aqui que no XML ele vem um código. Mas imaginem vocês mandarem um arquivo lá para a operadora e esse arquivo ser rejeitado porque ele fala que esse campo aqui do código profissional está errado. Primeira coisa que você vai ter que verificar, quem que fez esse atendimento? Foi um médico? Foi um médico. Legal. Informação da época aqui, de CRM. Então, qual é o código que eu devo preencher dentro do arquivo XML? 06, CRM é 06, né? Então, vocês veem que o padrão TIS, ele é a base para que vocês encontrem o problema dentro de uma rejeição de um arquivo XML e ele também é a solução para você corrigir o problema. Vou voltar aqui no conteúdo que vocês vão ver, ó, que é uma série dessas tabelas. Código do Conselho. A UF do Conselho Profissional, é na tabela 59. O Código de Classificação Brasileira de Ocupação, ou seja, o CBO. Vamos olhar esse daqui, está na tabela 24. Primeiro vamos ver como é que está no XML. Ó, o CBO está aqui. Ó. Ele fala que está na tabela de domínio 24. Vou lá na TUS. Tabela 24. Aqui, ó, CBO, está na página 6. E aí, para cada CBO aqui, para cada código daquele, tem uma descrição. Eu não lembro se eu mexi aqui, mas vamos lá. 225.270. Ó, é um médico ortopedista e traumatologia. Tem operadora que pega esse código CBO e vincula o contrato. E aí, quando você manda o arquivo XML, ele fala o seguinte, você faz e aí você vai ter que abrir o arquivo XML, identificar qual foi o CBO que você identificar, esse CBO representar que tipo de especialidade para poder verificar se foi você que errou ou se é a operadora que está te exigindo algo errado, né? Então, o padrão TIS vai te ajudar a desvendar as informações que estão aqui no arquivo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que é a estrutura de um arquivo XML. Tá vendo que ele tem essas setinhas? Esses daqui são os arquivos que a gente chama lá que eu chamei de pai e filhos, né? Quando eu clico aqui, ó, ele me fecha praticamente o arquivo todo, ó. Então, ó, esse é o atributo. ANS, mensagem prestador para operadora. Qual é o próximo filho? É o lote de guia. Se eu fechar aqui, ó, ele abre aqui lote de guia e encerra lote de guia. Mas ele fala aqui, ó, tem um monte de informação aqui dentro. Vou abrir. Próximo filho é o ANS Guias. Qual é o próximo? Guia SADT. Qual é o próximo? Cabeçalho de guia. Qual é o próximo? Opa, registro. Só que o registro já é um elemento dentro desse atributo. Quando eu abro o cabeçalho de guias, eu vou trazer informações do cabeçalho de guias. Registro da ANS, o número da guia do prestador. Opa, fechei. Acabou as informações do cabeçalho de guias. Um novo atributo, dados do beneficiário. Aí eu venho e preencho o número da carteira, o atendimento, se ele é ou não, atributo. Dados do solicitante. Aí ele abre mais um elemento aqui. Primeiro, dados do contratante solicitante. Ele vem e preenche as informações. Dados do solicitante, do profissional solicitante, vem e preenche. Então, o arquivo XML ele é estruturado, ele é montado para que você consiga fazer essa verificação com uma certa facilidade, tá? E para você conseguir desvendar as coisas, você vai correr as tabelas, a esses recursos aqui.
Vou pegar um arquivo bem complicado aqui, para a gente ver. Ó, esse é um arquivo aqui de uma internação, tá? Eu vou passar ele rapidinho aqui só para mostrar para vocês o tamanho desse arquivo. Olha o tamanho desse arquivo. Ó. E aqui, ó, ele tem uma guia. Por que que ele é um arquivo grande? Porque ele está trazendo, por exemplo, ó, lidocaína, aqui está o naropim, o aramin, o ancetron. Então, para cada item, para cada código, para cada procedimento aqui, ele abre um elemento, tá vendo? Ó, serviço executado. Aí ele vem data de execução, hora, código da tabela, que é código 20, ou seja, se eu quiser procurar esse código aqui, eu vou procurar na tabela 20, o código do procedimento, a quantidade executada, a unidade de o acréscimo, se teve acréscimo de 30%, por exemplo, se for uma coisa de urgência noturno, o valor unitário 21 e o valor total. E a descrição do procedimento, fecha, abre de novo. E aí ele vem um outro item, vem com todas as informações, cloreto de sódio, e aí ele abre um outro item, o Ringer. Para cada um desses ele abre a tag, traz as informações dentro e fecha a tag. Como isso funciona para quem vai receber lá? Quando chegar na operadora, quando esse arquivo chega na operadora, a operadora também está preparada para ler o arquivo XML, ele vai saber que este campo de serviço executado é um código de um procedimento que está na tabela, no caso aqui 00, que tem esse código, que tem a quantidade tal, que a unidade de medida 04, que custa 8, que ele está cobrando 8,58. Essa informação vai para dentro do sistema da operadora, a operadora vai lá, faz análise. Supondo que a operadora discorde dessa cobrança, que ela acha que o valor desse soro aqui seja R$ 5. O que ela vai fazer? Ela vai processar a conta, vai gerar a glosa, e aí ela vai gerar um arquivo XML, que não é esse, né? E eu não trouxe um exemplo aqui para vocês, mas ele vai gerar um arquivo XML que vai voltar para o prestador dizendo o seguinte: na guia número tal, do paciente tal, você cobrou esse código aqui no valor de 8,58 e a operadora está te devolvendo que ele vai pagar R$ 5 pelo motivo de glosa e aí vai vir um código. Esse código, como é que eu vou ler esse código? Você vai vir aqui na tabela TOOLS, vai pegar esse código aqui, vai procurar aqui dentro mensagens de glosa. Eu vou colar, tá, gente? Ó, terminologias de mensagem de glosa, tabela 38, está na página 28. Lá, tabela 28. E aí você vai procurar o código que vai vir dentro do XML, né? Ele viria com um código aqui no motivo da glosa, e aí você vai procurar. Eu estou falando isso de forma manual, tá, gente? Mas tudo isso é feito de forma eletrônica. Mas eu estou imaginando aqui que a gente não tem sistema de gestão e a gente precisa se virar com um arquivo que está na nossa mão. Vai vir aqui, vai procurar o código, vamos supor que seja o 1215. E aí ele vai falar, credenciado fora da abrangência geográfica do plano. Aí você vai identificar esse recurso de glosa. Quando você for fazer o arquivo de glosa, você vai falar assim, operadora, a guia número tal, do lote número tal, que eu te cobrei, e que eu te cobrei 8,58 do item Soro Ringer, e que você me pagou R$ 5, eu discordo do valor e quero receber
a diferença. Vamos supor que eu queira receber R$ 7. Então, eu quero receber, eu estou recursando mais R$ 2. Eu cobrei 8,58 errado, mas eu quero receber R$ 7. E aí você vai justificar lá e vai colocar o teu motivo. A operadora vai pegar o arquivo XML, vai receber, vai ler e vai avaliar e vai devolver. Então, o XML funciona para que essa dinâmica de troca de informações aconteça estruturadamente entre os sistemas. Independe o sistema que a operadora tem, independe o sistema que o prestador tem. A forma de comunicação é transformar todo esse monte de informações aqui em informações nesse padrão, respeitando essas regras, nesse formato do XML, para que o outro lado consiga ler.